Olá, crocheteiras e crocheteiros, meus amores! Hoje nós vamos aprender a fazer essa gola aqui, que eu tô chamando de maxi gola, porque não é um chale. Não é, para mim é uma gola grandona, então vamos colocar aí o nome de maxi gola. E para fazer essa maxi gola, porque eu pensei em fazer alguma coisa que eu queria que para compor com a saia que eu tinha feito. E aí eu resolvi usar o mesmo tom da saia que eu fiz. Para quem não sabe, a saia é essa daqui, ó. Então eu usei essa linha Ame numa das partes do square. Essa daqui é a Ame tijolo, tá? A Ame ela vem com 250 metros e ela tem um tex de 516. Aqui a recomendação é de agulha 2,5 a 3, mas a gente quer uma gola que a gente tem um balanço, né? Então, para isso, eu vou separar a minha agulha número 5, tá? Pra gente poder fazer essa max gola. Então, é isso. Separa a sua linha aí e vem comigo. Para começarmos esse nosso trabalho, nós vamos fazer aqui o nosso anel corrediço, tá? E vamos fazer, gente, eu vou fazer 1,80 m de correntinhas. Não vou contar a quantidade de correntinhas e vou seguir aqui fazendo 1,80 m. Eu acho que para o meu tamanho é ideal 1,80 m. Se você for menorzinho um pouquinho que eu, você pode fazer 1,60 m, 1,5 m. Mas 1,80 m acho que vai girar bem aqui no meu pescoço. Então, eu vou fazendo aqui 1,80 m de correntinhas e já volto. Olha só, gente. Então, fizemos aqui, ó, 1,80 m de correntinhas. Então, eu vou chegar aqui, ó, vou virar a minha correntinha. Ó, vou deixar essa daqui um pouquinho mais larga. Ó, fiz uma correntinha. Vou pular essa primeira, vou vir na segunda, vou virar ela até eu conseguir encontrar essa laçada aqui de trás, ó. Tá vendo, gente, ó? Correntinha aqui, temos uma laçada aqui atrás, ó. Nessa laçada aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Ó, ponto baixo. E aí, a correntinha já vai ficar virada e eu vou conseguir fazer pontos baixos até lá do outro lado. Na verdade, a gente vai fazer isso aqui circular, porém, para facilitar a gente essa correntinha não ficar girando na nossa mão, na hora que a gente for fazer a parte circular, eu vou fazer essa aqui e depois a gente emenda, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, pontos baixos até chegar lá do outro lado. Quando chegar lá do outro lado, eu volto para mostrar para vocês o que nós vamos fazer. Continua aí que eu continuo aqui. Feito aqui todo o meu cordãozinho, aí agora eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer assim, ó, bem devagarzinho, até eu conseguir chegar lá do outro lado. É muito mais fácil a gente fazer isso com essa correntinha aqui, com o ponto baixo, do que se fosse só correntinha, tá vendo, ó? Aí eu consigo colocar assim e prendo com baixíssimo, pronto. Aí, como que a gente faz aqui, Ju? Aqui, gente, eu vou pegar uma agulha. Ó, peguei uma agulha, pode ser agulha de tapeçaria. Eu peguei essa agulha aqui, que essa aqui cabe. Bem apertadinho, mas cabe. Bom, coloquei. Aí, eu venho aqui, ó. Peraí. Deixa certinho assim, pra não dar problema. Venho aqui, ó. Pego a minha agulha. E vou fazer aqui, ó, imitar a nossa correntinha. Aqui tem alguém conversando, gente. Ó. Pronto. E vou passar por aqui. Pronto. E aí eu fecho. Ficou bem mais fácil da gente encontrar. Ó. Vou aqui pegar o meu fio, vou aproveitar e já vou fazer o arremate dele. Ó, vou indicar a vocês também, tem uma colinha, a cola pano da Teixe Piratininga, que é ótima para fazer esses acabamentos. A minha já até... Ai. A minha já até colou, tirei o negócio daqui, ó. A gente vem aqui com a pontinha, ela não sai na água. E a gente consegue fazer o acabamento bem legal.
Vou aqui cortar. E deixo ali que ela vai secar. Bom, agora a gente vai fazer a próxima carreira. Fiz aqui o meu ponto baixíssimo em cima do ponto baixo. Vou pegar aqui, ó, pra não ficar esse baixíssimo aparecendo e ficar feio, vou dar uma levantada, vou passar aqui pra frente, ó, a minha laçada. E aí, assim, eu dou uma escondida ali naquele baixíssimo que nós fizemos. Venho aqui, volto e faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, vou subir aqui 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Laçada na agulha, venho aqui, ó, no próximo ponto e vou fazer metade de um ponto. Laçada na agulha, vou fazer aqui no próximo mais uma metade. Laçada na agulha e venho aqui e faço mais uma metade de um ponto. Ou seja, eu fiquei aqui com 3 pontos. Vou fechar os 3 e depois fechar esse ponto alto aqui separadinho, tá? Laçada na agulha, venho dentro desse espaço aqui entre o ponto alto e esses 3 pontos e vou introduzir a minha agulha aqui e trazer uma laçada. Vou fazer isso por mais 3 vezes, ou seja, 4. 2, 3 e 4. Laço a minha agulha e trago todo o meu fio pra cá. E agora, a gente vai laçar a agulha, venho no mesmo ponto que tá aqui, ó, que a gente acabou de fazer o último, e faço um ponto alto. Assim. Ok? Vou de novo laçar a minha agulha e no próximo ponto eu vou fazer metade. No próximo, outra metade. E no próximo, outra metade. Vou puxar somente os 3 e depois puxar aquele meu ponto alto. Pronto. Laçada na agulha e vou fazer aquela mesma coisa entre os 3 pontos e o ponto alto. Venho aqui e faço 4 laçadas. 1, 2, 3 e 4. Fecho todas juntas. Venho aqui, dou uma laçada e no mesmo ponto eu venho fazer aqui um ponto alto. Pronto. E assim vai ficando o nosso ponto. Laçada na agulha, venho no próximo e faço metade. De novo, metade. E de novo, metade. Tiro 3 e depois tiro 1. Laçada, volto aqui, faço 1, 2, 3 e 4. Puxo tudo. Vê aí se tá puxando alguma coisa errada. Se tiver, faz de novo, mas aqui eu já encontrei onde foi que eu repuxei. Repuxei um fio ali. Laçada na agulha, venho no mesmo ponto e faço um ponto alto. Pronto. Aqui, na verdade, a gente tem, ó, 1, 2, 3. E é isso que eu fiz aqui em cima. 1, 2, 3, pra gente não perder a nossa conta. Entendeu? Então, eu vou seguir fazendo isso aqui por toda a volta. Chegando aqui, Ju, faltou um ponto lá, um ponto cá. Não se preocupe, tá? A gente dá um jeito. Chegando aqui, vamos ver se o meu vai dar certinho ou se vai faltar, tá? Aí eu mostro pra vocês o que a gente vai fazer. Gente, olha só, chegamos aqui, eu quero mostrar uma coisa pra vocês, ó. Ficou faltando aqui, pra mim, eu acho que vai dar a mesma quantidade que eu preciso, que é de 3 em 3. Porém, se acontecer com você de faltar, eu vou explicar o que você vai fazer. Ó, aqui eu vou continuar fazendo metade dos meus 3 pontos altos, do mesmo jeitinho que a gente já estava fazendo. Vou fechar eles todos juntos e fechar de novo. No mesmo local ali, eu vou fazendo o nosso ponto ali, nossas 4 laçadas e puxando. Fecho tudo junto e faço um ponto alto no mesmo local. Igual a gente já estava fazendo, tá? Agora, vamos lá. Se você chegou aqui, sobrou 2, façam só 2, metade de um ponto. Se sobrou 4, façam 4, entendeu? O importante é que a gente consiga terminar essa carreirinha aqui.
Eu vou continuar fazendo aqui, mas no meu realmente vai dar 3 pontos aqui. Só que é aquilo que eu falei com vocês. Se faltou um, faz só com 2. Aí o importante é que lá em cima, depois a gente vai acertar essa quantidade de pontos. O que eu quero para vocês é vocês não precisarem ficar pensando em que pontuação que você tem que contar, não sei o que, as correntinhas. Então, aqui para mim deram 3. Se deram 3 para você, ótimo, boa sorte. E para mim deu certinho. Ó, aí agora no final, se você fizer 4, se você fizer 2, você vai fazer de novo a mesma quantidade de pontos que a gente já fazia ali dando a laçada, fechar todos juntos, e aí em cima daquela correntinha nossa ali, ó, que vai ser o nosso ponto alto, a gente fecha com um baixíssimo. Bem simples, bem legalzinho de fazer. Eu acho que não vai ficar nenhuma dúvida para vocês. E agora é só a gente seguir fazendo a nossa próxima carreira. É aquilo, vou repetir. Se precisar, faz 1 a mais, 2 a mais e termina a carreira. Agora, o importante é que nessa parte de cima aqui, que nós vamos fazer pontos baixos, a gente vai fazer a quantidade certinha de pontos, entendeu? Então, eu vou fazer aqui uma correntinha. No mesmo local ali, eu vou fazer um ponto baixo e vou seguir fazendo pontos baixos, ó. Mais 1, mais 2 e mais 3 pontos baixos. Se você olhar aqui embaixo, ó, eu fiz 1, 2, 3, 4. A mesma quantidade a gente está fazendo em cima, entendeu? Então depois vai ficar bem certinho para a gente continuar o nosso... Ai, sumiu o nome. O nosso processo, mas não, o nosso ponto, tá? Então eu vou continuar fazendo aqui pontos baixos seguidos de ponto em cima de cada ponto da carreira de base e vou fazer toda a volta e já volto para a gente continuar o nosso trabalho. Ó, cheguei aqui, fiz os nossos pontos baixos, aí eu venho aqui em cima daquele ponto baixo que nós fizemos aqui e faço um baixíssimo. Pronto. Eu não vou passar ali para o outro lado, não. Acho que aqui vai ficar pouca diferença para a gente poder esconder. Então, aqui agora, gente, eu vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e uma de passagem. Vou pular um e vou vir no próximo. Um ponto alto. Uma correntinha, pulo um e faço no próximo. Uma correntinha, pulo um e vou para o próximo. O que é que eu vou fazer aqui? Só isso. Ponto alto separado por uma correntinha. É isso aqui que nós vamos fazer, tá? Essa vai ser a nossa carreirinha da vez. Correntinha, pulo um e vem para o próximo. Correntinha, pulo um e vem para o próximo. Vou fazer isso por toda a carreira e já volto. Olha só, gente, uma coisa que eu vou fazer aqui pra gente continuar com a mesma quantidade de pontos, pra gente continuar com a mesma quantidade aqui certinha. Então, eu cheguei aqui, olha, era um do lado do outro. Eu fiz o ponto baixo, o ponto alto e vou fechar. E vou ficar com esses dois aqui meio que juntos. Isso aqui não vai aparecer, sabe? Isso aqui não vai fazer diferença. Então, eu vou continuar a mesma quantidade de pontos, vou fazer uma correntinha, vou vir aqui, vou fazer um ponto baixo. Aonde eu tenho correntinha, um ponto baixo. E aonde eu tenho ponto alto, um ponto baixo. E assim, fazendo a mesma quantidade de pontos que eu estava lá embaixo, tá? Ó, desse jeitinho aqui. Vou fazer toda essa volta agora. A mesma coisa. Vocês vão ver, quando a gente chegar aqui, ó. Cadê? Aqui vai ser... Aqui, o ponto. A gente fez um ponto baixo aqui, a gente vai fazer o outro aqui e vai fechar. Entendeu? Pra gente continuar com a mesma quantidade de pontos pra ficar certinho, igual era lá embaixo, tá? Isso aqui não vai fazer diferença ele estando um do lado do outro, tá? Vou fazer os meus pontos e já volto. Olha só, gente, chegamos aqui e eu tô a fim de fazer coisas diferentes, né? Que eu poderia o quê? Repetir essa carreira? Não, não quero. Quero fazer um negócio diferente. Vou aqui subir 3 correntinhas, laçada na agulha, vou vir aqui, ó, aqui por trás do ponto e vou fazer ponto alto, dando uma alongadazinha nele, tá? Aí aqui, ó, nós estamos aqui. Vou vir para o próximo e fazer um ponto alto. Meu cachorro tá que tá hoje. Laçada na agulha, pulo esse primeiro, venho no próximo e vou fazer um ponto alto.
Laçada, venho aqui de trás para frente e faço uma alongada aqui no meu ponto e faço um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. E vou fazer isso aqui por toda a carreira. Pulo o primeiro, vou pro segundo e faço um ponto alto. Laçada na agulha, venho aqui, ó, de trás para frente naquele ponto que a gente pulou. Dou uma alongadazinha no ponto, faço uma, faço duas. Viro e volto fazendo o ponto alto aqui. Pulo o primeiro, tô repetindo, tá, gente? Pra quem não sabe fazer, ó. Venho aqui, tiro uma, tiro duas, que é o nosso ponto alto. E a gente vai fazer aqui, ó, essa sequência agora. Vou fazer um ponto alto e sigo pulando o primeiro e fazendo. Vou fazer isso por toda a carreira, ó. Toda a carreira eu vou fazer isso aqui. Quando eu chegar lá do outro lado, eu volto para falar com vocês o que a gente vai fazer. Chegamos aqui, olha só. De novo, eu cheguei e fiz um ponto alto, sobrou um ponto aqui antes do ponto aqui do nosso xizinho. O que eu vou fazer? Fiz um ponto alto, pronto. Não tem problema. Aí eu venho aqui em cima da minha terceira correntinha e fecho com baixíssimo. Pronto. Isso aqui vai fazer diferença? Não vai, gente. Depois vocês vão ver que no meio das coisas ninguém vai ver isso aqui. Agora, o que eu vou fazer? De novo a mesma coisa. Correntinha, venho no mesmo ponto e faço um ponto baixo e vou seguir fazendo pontos baixos sobre cada ponto. Assim. Vou fazer aqui toda a minha volta. Eita, aqui agora até tirei coisa. Vou fazer toda a minha volta em pontos baixos e já volto. Ó, chegamos aqui, o que a gente vai fazer? Baixíssimo, fizemos todos os pontos baixos, vamos fazer baixíssimos. Agora, gente, eu vou fazer uma carreira de ponto tela, igualzinho esse aqui que a gente tá fazendo, ó. 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto, e mais uma para dar espaço. Pulo essa, vou na próxima e vamos fazer aqui um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, fazendo esse espaço. Toda a minha volta e já volto. Ficando assim. Ok? Fazer de vocês que eu vou fazer o meu. Bom, gente, chegamos, fizemos o nosso ponto baixíssimo, viemos. Aí agora eu vou fazer o quê? Ponto baixo. Ó, ponto baixo sobre cada ponto da carreira de base. Bom, o que eu quero falar com vocês agora? Gente, agora é só repetição. Vamos repetir as carreiras. Eu tô vendo aqui quanto de largura que eu vou fazer. Essa max gola que eu quero aqui. Mas eu vou voltar para contar para vocês quanto que foi que ficou, para a gente fazer os arremates, fazer o biquinho que eu quero fazer. Então, assim, vou fazer aqui, ó, meus pontos baixos. Depois que eu terminar os pontos baixos, o que eu vou fazer? Eu vou voltar a fazer essa carreira aqui. Depois dessa, vem o ponto baixo, vem esse ponto tela, depois ponto baixo, depois esse aqui em X, depois ponto baixo, vou repetir essa aqui e volto a repetir daqui para baixo. Entenderam? Eu vou fazer isso numa sequência agora. Vou fazer a minha aqui e volto para falar. Eu acredito que seja em torno de 20, 25 centímetros, até 30, tá? Que eu devo fazer, porque eu quero ela caindo no ombro. Então, provavelmente eu devo fazer um tamanho maior. Mas eu vou voltar aqui para contar para vocês o que eu fiz, quantas vezes eu repeti, tá? Já comigo. Para vocês é de um vídeo para o outro, para mim que vai demorar. Então, eu vou continuar fazendo aqui, lembrando, para quem é principiante, iniciante, eu só vou repetir daqui para cima. Vai ser essa carreira, depois essa, depois essa, depois essa, e assim sucessivamente, tá? Vou fazer a minha parte aqui e volto para falar com vocês o que eu fiz. Olha só, gente, chegamos aqui.
eu já troquei de agulha. Falar nisso, a gente tava com a agulha número 5. E agora eu peguei a agulha número 3. Quero mostrar pra vocês o que foi que eu fiz aqui. Ó, fiz aqui 4 carreiras dessa diferente aqui. Comecei com essa carreira e vou terminar com essa mesma carreira. Aliás, eu terminei com ponto baixo, né? Mas eu digo aqui, ó, ficou com 4 e deu em torno de 25 centímetros aqui de altura pra mim, tá, gente? Eu vou parar aqui. Vou parar e vou continuar aqui pra gente fazer o acabamento do nosso chale. Eu tô do lado avesso, né? Agora que eu vi. Meu Deus do céu, olha que tudo. Então, assim, gente, vocês olhem por aqui. Ó, cheguei aqui, eu já troquei de agulha porque eu comecei a fazer aqui e desmanchei pra mostrar pra vocês. Eu tava testando. Vou fechar com o baixíssimo. Aqui agora, repetindo, eu estou com a agulha número 3 e vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, que é o espaço que eu vou dar entre um pompom e outro. E vou subir 1, 2, 3 correntinhas, ao todo 7. Vou vir na terceira correntinha e vou fazer um meio ponto alto. Vou repetir de novo, um meio ponto alto e mais uma vez, ficando aqui com 4 laçadas na agulha. Peraí que eu me atrapalhei. Ficando aqui com 4 laçadas na agulha. Vou fechar todas elas juntas e vou repetir o processo fazendo 3 correntinhas. Venho aqui na base do ponto da correntinha e vou fazer de novo. Deixa eu puxar meu fio. Metade de 3 pontos altos. Pronto. E agora eu fecho todos eles juntos. Vou pegar essas 2 pipoquinhas e vou juntar e vou unir. Vou dobrar assim, ó. Dobrei. Colocar meu fio pro lado de cá. E vou fechar com um baixíssimo. Correntinha fechada, eu vou continuar o meu processo fazendo 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou vir aqui e vou contar 1, 2, peraí, aqui eu tô virando ao contrário. 1, 2, 3, 4, 5, deixa eu ver, acho que 6, deixa eu ver. Acho que eu vou deixar aqui em 6 de espaço, tá? Tá vendo? Então, fiquei com, depois desse aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta, eu prendo. Vou repetir o ponto, para não ficar nenhuma dúvida. Vou fazer, então, 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E depois 3. 1, 2, 3. Venho na base na terceira correntinha aqui e faço metade de um ponto. De novo, metade de outro ponto. Mais uma vez, metade de outro ponto. E fecho todos eles juntos. Repito, 1, 2, 3 correntinhas. Venho na base do ponto, faço metade. Outra metade. E mais uma metade. Fecho todas juntas. Vou unir a minha pipoca. Se eu deixar o fio pro lado de cá, ela fica meio tortinha. Então, eu deixo o fio aqui pro lado de cá e aí eu puxo. Agora, você pode passar ele pro lado de lá assim, ó. E aí, puxa. Entenderam? E agora, eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Bagunça que eu tô fazendo com fio. 1, 2, 3, 4, 5. E na sexta, eu faço um ponto baixo. Assim, gente. Vou fazer isso tanto desse lado, quanto do outro lado. Vou fazer aqui. E já volto pra mostrar pra vocês. Gente, é o seguinte, terminei, tá? Fiz o arremate, eu quero contar uma coisa pra vocês. Sobrou isso aqui do meu terceiro novelo. Aí, o que eu quero contar pra vocês? Tinha um meu que tava iniciado porque eu tinha feito uma saia, eu tinha usado, no finalzinho tinha faltado, eu tinha usado um pouquinho. Então, eu acredito que vai dar certinho os 3 novelinhos de linha, mas o que eu quero falar com vocês? Como eu achei que o meu não ia dar, eu comecei a fazer a bolinha com 3 pontos altos. Fiz com 3 pontos altos
assim, ficou muito diferente? Não, tá vendo? Ela fica um pouquinho menorzinha, mas eu fiz isso para economizar, porque eu queria terminar de qualquer jeito a minha gola. Então, fica aí o truque para você, se acontecer do novelo tá acabando, aí o que você faz? Você pega e faz a bolinha com 3 pontos altos só, que vai dar bom. O que eu quero contar para vocês? Eu quero contar também sobre a etiquetinha que eu vou colocar aqui. Estou procurando a minha caixinha, peraí. Uma indicação de etiquetas para você. Eu sempre abro essa minha aqui, essa minha caixinha horrorosinha, tadinha. Mas a indicação que eu tenho para vocês de etiquetas é a etiqueta AP Modulês. A gente tem essa daqui, ó, que é espelhado, parece uma plaquinha, né? E tem assim também, ó, a de aço escovado. Essa aqui minha é de colar, mas eu acho que você devia colocar uma ou costurada assim, ou a 2x6, aqui não está do jeito que eu gosto. Essa daqui é uma que eu coloco em sapatinho. Normalmente eu coloco essa minha logo redondinha aqui nessa ponta, e aí eu venho e dobro e coloco aqui, ela vem furadinha, e coloco aqui um rebite, ou costuro também. Eu prefiro assim, tá? Principalmente para esse tipo de peça. Mas aí já tá a indicação, eu vou deixar aqui a AP Mundo Laser, o site www.apmundolaser.com.br, o telefone, você pode ligar também, mandar um WhatsApp aí pro Eduardo e pedir aí seu orçamento, ou entrar lá no site e dar uma olhadinha. Tem lojas na Shopee também, tá aí na descrição, ok? E no mais, meus amores, eu agradeço você que ficou até aqui e até a próxima Invenção de Moda.